Eu vou já colocar aqui na tela com a gente, porque o Ayrton Gonton, mais uma vez participando conosco, direto de Haifa, em Israel. Hoje ele está numa praça e ele vai explicar o motivo, né? Uma praça bastante emblemática para compartilhar com a gente a situação de momento. Ayrton, a gente já te chama, a gente só tem um recadinho para dar e na sequência a gente bate aquele papo, conversa com você sobre o cenário de momento. E a gente segue agora conversando já com Ayrton Gontoff, agora sim corrigido devidamente, né? Peço desculpa aqui pela pronúncia. E ele conversa com a gente direto de Haifa, Israel, correspondente, trazendo para a gente o cenário de momento. Ayrton, depois eu queria que você explicasse a situação, por que você está nessa praça, né? Que é uma praça emblemática. Mas a gente conversou agora há pouco com o Natan, que estava ali bem próximo à faixa de Gaza, e ele falou, olha, estou aqui numa situação de maior alerta, porque os bombardeios estão muito próximos, ganharam uma intensidade nos últimos minutos, e a gente segue já esperando na expectativa de um eventual acionamento de sirene. Como é que está na região onde você está? Você falou que era uma região que até então estava sendo preservada de alguma forma. Continua assim? Muito bom dia. Aqui em Haifa não caíram mísseis, não caíram foguetes, mas há em algumas áreas do norte, na cidade de Naharia, que é uma praia belíssima, caíram mísseis, felizmente não na área civil. Também na cidade de Metula, quase na fronteira com o Líbano, a população foi evacuada. E aqui já existe um receio muito grande de que a guerra possa começar. Ainda há esperanças que sejam apenas escaramuças, que a guerra no norte seja evitada, mas cada vez mais as pessoas acreditam que sim, e colocam nos seus quartos de segurança mais comida, mais água, mais velas, porque sabem que pode precisar entrar numa emergência. Agora, aqui nós estamos numa praça, perto da casa onde eu moro, quase ao lado, mas é uma praça comum. A gente vê, deixa eu inverter um pouquinho aqui, a gente vê que tem prédios no fundo daquela praça, uma espécie de um quintal desses prédios. E não tem quase ninguém. Hoje não tem aula, pouquíssimos pais, pouquíssimas crianças, e normalmente a praça está cheia. Tem aqui uma área de piquenique vazia, e sem aulas normalmente estaria cheia. Mas olha que impressionante. No meio de uma praça aqui em Israel, onde as crianças brincam, onde as pessoas fazem piquenique, que dá ao fundo das sacadas das pessoas, nós temos um monumento que fala do Holocausto, erguido para as vítimas do Holocausto, que tem uma estrela de Davi estilizada, e aqui nós vemos são imagens muito fortes. A morte, a barbárie. Essa obra foi feita por um artista chamado Gershon Knispel, que ele é nascido na Alemanha, morou muitos anos no Brasil, tem várias obras no Brasil, e morou em Haifa também. Morou muito tempo em Haifa, aqui o nome dos campos de concentração. Por que eu quis mostrar? Dias atrás, o presidente de Israel, Yitzhak Herzog, disse que nunca, desde o Holocausto, quando morreram 6 milhões de judeus de 9 que viviam na Europa, nunca morreram tantos judeus quanto no dia 7 de outubro, quando houve o ataque terrorista do Hamas. Das 1.200 mortes confirmadas até agora, a imensa maioria foi no dia 7. E essa lembrança do Holocausto é muito forte aqui, e as pessoas associam a tentativa de eliminação do povo judeu com a tentativa de aniquilação, a negação da existência do Estado de Israel. E essa frase de nunca mais é muito forte. Por isso que no meio de uma praça, onde as pessoas brincam, onde as pessoas fazem piquenique, a gente tem um horror desses. É uma convivência que é muito estranha para nós brasileiros, mas isso de nunca mais é muito forte. E o medo que isso se repita é presente em todo o Estado de Israel. O Ayrton, inclusive daqui a pouco o Eduardo Barão, nosso correspondente dos Estados Unidos, vai trazer uma fala também pesada, né, do presidente Joe Biden. A gente vai repercutir um pouco mais sobre isso. Agora, me chamou a atenção, Ayrton, que você falou um pouco sobre a praça vazia, né, nesse momento. Você falou, olha, aqui na cidade, que é a terceira maior de Israel, a gente não teve ataques, não teve bombardeios, mas está tudo vazio, não tem aula.
O que funciona, o que não funciona, o que vocês têm acesso hoje, por exemplo? A orientação é que as pessoas fiquem em casa, as pessoas estão saindo para trabalhar, conseguem realizar alguns afazeres. Como está a situação nesse 5º dia de conflito? Muita gente não trabalha, existe um medo, tanto do terrorismo que pode existir dentro da cidade, a gente não sabe até onde os terroristas chegaram. Israel é um país de pequenas dimensões, estamos a 150 quilômetros da faixa de Gaza, estamos próximos de Tel Aviv, são 92 quilômetros, e também as pessoas não têm, como vou dizer, astral de sair. Devemos lembrar também que 300 mil homens estão no exército como reservistas, e as suas famílias estão preocupadas em casa com o destino de seus filhos, com o destino de seus amigos. Uma outra situação que eu sempre destaco, é muito raro algum israelense que viva em Haifa, que não tenha alguma pessoa muito querida, ou amada, um irmão, um filho, um pai, que more no centro ou no sul, cidades que estão sob ataque. Existem poucos ônibus, porque muitos motoristas também são reservistas, então os ônibus funcionam de uma maneira precária. Eu fui agora num mercadinho árabe, aqui perto. Ele está há 36 anos aqui ao lado da minha casa. Eu depois posso mostrar imagens numa outra entrada, ou amanhã, e conversei com ele. Ele disse que os clientes continuam indo lá, mas que estão cada vez mais faltando produtos, já não tem quase leite, já não tem quase água, já não tem quase pão. Mas eu perguntei se ele teme algum radicalismo. Ele disse que teme bombas como qualquer pessoa que vive em Israel, qualquer pessoa que vive em Haifa, e eu perguntei se ele tem algum temor que algum radical, quando vê um árabe na rua, os árabes... Alô? Estamos te ouvindo bem. E se ele teme que alguma pessoa radical, quando vê um árabe na rua, ou por exemplo, quando entra numa loja árabe ou no mercado como o dele, possa associá-lo como terrorismo. Ele disse que não, que aqui existe uma população que convive perfeitamente e que ele não tem esse tipo de atitude preconceituosa. A gente conversa agora já desejando a quem vai para a programação local que volte aqui conosco a partir das 9 horas da manhã, a partir das 8h30. A gente segue aqui na nossa cobertura especial. O Ayrton segue conversando com a gente diretamente de Haifa, a terceira maior cidade de Israel, e falando exatamente sobre um ponto que a gente vem trazendo aqui destaque, né? Essa distinção entre integrantes do Hamas e do povo palestino, a questão do preconceito e essa obra de arte que ele mostrou no meio de uma praça pública, uma praça muito frequentada por crianças, tem áreas de piquenique e tem uma obra marcante, impactante. A gente falou aqui enquanto o Ayrton mostrava que obra dura, né? Mas dura com uma realidade, como exatamente o que aconteceu. E a gente fala de uma história recente. Quando a gente fala desse holocausto, é uma história recente se a gente levar em consideração o tempo dentro do período histórico. Então é uma história que está viva ainda na cabeça de muita gente. E há comparativos agora, nesse momento, né? Não tem pessoas como. fazendo um comparativo com o holocausto, então essa obra que já era impactante para eles por toda a história ganha mais força nesse momento de conflito. Vamos agradecer aqui ao Ayrton, que mostra pra gente essa imagem. Eu agradeço demais a disponibilidade de conversar com a gente. Ayrton, um beijo para você e até a próxima. Obrigado, até a próxima. E a gente já tem tela aqui também, né?